Ok, galera, já está gravando. Então vamos dar início ao nosso encontro, né? De hoje. Recebi aqui a Ana Carolina mais cedo e ela falou que está com algumas dúvidas. Vamos começar com a dúvida da Ana Carolina e depois, se a gente precisar, a gente faz uma passada rápida sobre o conteúdo dessa semana, né? Que foi apresentado lá em vídeo. Vocês chegaram a assistir? Conseguiram assistir o vídeo dessa semana? Ainda não. Eu dei uma lida no PDF. Uma Eu olhada já no assisti PDF. já. É. O que é, André? Desculpe. Falei Eu por. já assisti já. Assistiu? O que você achou? Tranquilo? Achei tranquilo. Tranquilo, né? Chegou a fazer a avaliação também? Fiz. Beleza. Vamos lá, vamos começar então com a Ana Carolina. Ana Carolina, pode falar aí pra gente, compartilhar sua dúvida, que a gente vai te ajudar aqui. A minha dúvida é no questionário 2, na pergunta: assinale a alternativa correta quanto à descrição de uma proposição lógica composta. A negação da negação de uma proposição lógica é idêntica logicamente à proposição inicial e tem as outras alternativas. Deixa eu abrir semana 2, não é isso? Sim. Posso compartilhar minha tela aqui, que aí fica mais fácil. Ok, vocês estão enxergando minha tela aí? Sim. Então vamos lá. Semana 2, deixa eu abrir o questionário para ver exatamente qual é a questão. Qual o número da questão? Essa daí, Assinale da lógica composta. Assinale a alternativa correta quanto à descrição de uma proposição lógica composta. Bom, existem basicamente uma proposição, ela pode ser simples, não é isso? Quando ela tem apenas, por exemplo, se eu falar para você assim, hoje está frio, né? Isso é uma proposição simples. Agora, se eu disser para você com alguma... Eu estou lendo aqui para eu não te dar a resposta exatamente. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Se eu disser para você assim... Não, eu posso falar que não vai... Tá, eu não vou te entregar a resposta. Então, vamos lá. Uma proposição composta, ela é quando eu digo assim, por exemplo, hoje está frio e está chovendo. Então, nós temos uma proposição composta de duas proposições simples. Tá? Porém, essas proposições, elas podem ser corretas ou não. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, quando eu digo para você, vamos pegar um exemplo assim, tá? Se eu disser para você a seguinte proposição, hoje, a seguinte proposição composta, hoje está frio e hoje está chovendo. Aí eu falo para você, logicamente, tá? Essa proposição composta tem o mesmo valor lógico do que hoje está frio e hoje não está chovendo. Você concorda comigo que isso tem o mesmo comportamento lógico? O que você acha, Ana Carolina? Eu vou repetir para você. A primeira parte eu digo o seguinte: hoje está frio e hoje está frio e hoje está chovendo. Essa é a primeira proposição lógica composta, correto? Composta porque ela tem duas proposições, né, e uma conexão e entre elas.
Aí eu venho e falo a segunda proposição composta para você. Hoje está frio e hoje não está chovendo. Elas são idênticas entre si? O que você acha? Acho que sim. Bom, elas têm, as duas são proposições compostas, tá? Mas se você perceber, uma tem um comportamento lógico diferente da outra, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, hoje está frio e hoje está chovendo. Se está chovendo é verdade, e se... Vamos botar aqui no quadrinho, ó. Deixa eu abrir o quadrinho aqui. Cadê meu quadrinho? Tá abrindo, pessoal. Meu computador é lento. Bem lento. Ainda mais quando abre o OBS. Aí ele fica mais lento ainda. Então, olha só, pessoal. Vocês estão vendo o quadro, né? Vamos imaginar o seguinte, ó. Sim. Hoje está frio é a proposição A. Tá? E hoje está chovendo é a proposição B. Entre elas, eu usei um E. Tá? Então, hoje está frio e hoje está chovendo. Ora, se essa aqui, se essa for falsa, vamos começar aqui, ó. Se essas duas forem falsas, o resultado dessa proposição composta é falsa, correto? Se a primeira for falsa, mas a segunda for verdadeira, ainda assim a proposição como um todo ela é falsa. Até aqui tranquilo? Sim. Tranquilo, né? Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ainda Ela é verdadeira. é falsa. Porque nós temos um E. Entendeu? Qual é a característica dessa conexão E aqui? Para que a proposição seja verdade, só vai ocorrer nessa condição aqui, quando as duas forem verdadeiras. Então, aí, nessa situação, a gente tem a proposição composta por A e B, né, que é essa aqui, sendo verdadeira. Correto? Entendeu agora? Sim. Ok. Vamos ver o caso da segunda vez que eu falei para você. Eu falei que hoje está frio, a segunda proposição composta é hoje está frio e hoje não está chovendo. Então, está chovendo, aqui ó, está chovendo, tem uma negação entre ela, tá? Não é simplesmente está frio, né? Está frio e está chovendo. É está frio e não está chovendo. Tá legal? Então vamos ver o comportamento aqui, ó. Se está frio for falso e está chovendo for falso, olha que interessante, ó. Se está chovendo for falso, significa que não está chovendo é verdade. Entendeu agora? Aqui, ó. Se está frio é falso e está chovendo, né? Vou até fazer aos poucos aqui para você ver, ó. Vamos botar todas as condições de estar frio e estar chovendo. Todas as condições são, ambos são falsos, igual aqui, né? Ambos são falsos. O primeiro é falso, o segundo é verdadeiro. O primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. E, por fim, os dois são verdadeiros. Quando é E, a gente viu que esse último aqui é verdade. Pois bem, mas só que a proposição composta, ela leva em conta o fato de não estar chovendo.
tá? Que é a negação de estar chovendo. Ok? Isso quer dizer o seguinte, tá? Isso quer dizer o seguinte, que se está chovendo é falso, não está chovendo é verdadeiro. Olha só. Faz até sentido, né? Porque se é mentira que está chovendo, então não está chovendo é verdade. Até aqui tranquilo? Sim. Então vamos lá, vamos usar o mesmo raciocínio para as demais opções. Tá? Então aqui é falso, aqui é verdade e aqui é falso. Muito bem, então agora a gente pode fazer a combinação, né? Porque aqui segue o mesmo raciocínio, tá, Ana Carolina? Por exemplo, se está chovendo é verdade, não está chovendo é falso e assim por diante. Então agora a gente tem condições de fazer o seguinte teste, ó. Está frio e não está chovendo. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Está frio é esse aqui. Vou trocar de cor aqui, ó. Está frio é esse aqui. Não está chovendo é esse aqui. Se eu fizer um E entre eles aqui, né, esse e esse, a gente repara que isso vai dar falso. Tá? Por que dá falso? Porque um deles é falso. Né? Para que seja verdadeiro, somente quando os dois forem verdadeiros. Então vamos ver nessa situação aqui, ó, falso e falso, mais do que nunca é falso. Aqui sim, ó, nós temos verdadeiro e verdadeiro. Olha lá, ó. Verdadeiro aqui e verdadeiro aqui, né? Então o E entre eles, nessa situação aqui, é verdadeiro. E por fim, a gente tem verdadeiro aqui e falso, né? Verdadeiro e falso, falso, né? Então, olha só, vamos ver as condições. Quando é falso e falso, no primeira situação deu falso. Aqui, quando era falso e falso, aqui e aqui, também deu falso. Quando era falso e verdadeiro, deu falso. Falso e verdadeiro, deu falso. Mas quando foi verdadeiro e falso, tá? Verdadeiro e falso, aqui deu verdadeiro. Já aqui, verdadeiro e falso, deu falso. Então, essa linha aqui, ó, já mostrou pra gente que existe uma diferença. Ó, só nessa linha aqui já tem uma diferença em relação a essa linha aqui, ó. Porque na primeira situação, né, deu falso, mas nessa segunda situação aqui deu verdadeiro. E se a gente olhar a última linha, aqui quando os dois são verdadeiros, olha lá, os dois aqui são verdadeiros, tá? A gente vai ver também uma diferença, tá? Porque aqui deu verdadeiro e aqui deu falso. Então, o comportamento lógico desse cara aqui é diferente do comportamento lógico desse aqui. Então, se eu pergunto para você, A e B têm a mesma equivalência lógica que A e não B, a resposta correta é que elas não são equivalentes. Tá? Essa aqui não é equivalente a esse, não. Tá? Elas são diferentes logicamente, tá? Porque elas não se repetem em todas as combinações. Tá? Na metade aqui das combinações, eles trocaram o comportamento lógico. Tá? Quando é verdadeiro e falso, deu verdadeiro, e quando é verdadeiro e verdadeiro, deu falso. Então não há uma dependência lógica. E aí, o que isso me ajuda lá na questão? Vamos voltar lá para a questão. Aqui na questão, eu estou perguntando aqui se é correto essa proposição lógica. Então eu falo aqui, a negação da negação de uma proposição lógica é idêntica logicamente à proposição inicial?
Então, o que, que você vai fazer? Você vai exatamente comparar, né? Se eu tenho aqui uma proposição inicial A e eu tenho uma proposição composta que é a negação da negação de A. Tá? Então, é isso aqui que eu estou falando, né? Vou voltar aqui, ó. A negação da negação. Então, imagina aqui, ó, que a gente vai fazer a negação de A e essa negação de A, vou fazer a negação de novo. Tá? E aí eu vou fazer quais são as combinações de A? Verdadeiro e falso. Quais são as combinações aqui de negação da negação de A? Bom, A, originalmente, como a gente viu ali, é verdadeiro e falso. Né? A negação de A, a gente já sabe quanto que vai calcular aqui. O que vai dar a negação de A? Né? Depois que eu fiz a negação de A, deixa eu tirar esse carinha aqui. Depois que eu fiz a negação de A, eu vou fazer a negação. Opa! Eu vou fazer a negação dessa negação que eu tinha feito anteriormente aqui. A negação da negação de A. E aí eu vou ver, será que isso vai corresponder nas mesmas combinações aqui, a mesma resposta que eu vou obter nesses valores aqui? Será? Se sim, essa opção aqui vai estar certa. E vou fazer para as outras também. A negação de uma proposição lógica é idêntica logicamente à proposição inicial? Então, nessa segunda alternativa, ele está perguntando se A é logicamente compatível com a negação de A. Né? Aí eu vou falar, A é verdadeiro e falso, ou falso e verdadeiro, tanto faz. E aqui a negação vai ser o quê? Né? Eu vou ter que descobrir quanto que é a negação e ver. É a mesma coisa? Entendeu agora, Ana Carolina? Entendi. Só uma pergunta. Eu não precisaria usar o conectivo ou também, não? Só o conectivo e? Bom, aqui eu fiz usando o e, né? Eu inventei aqui está chovendo e está frio e está chovendo, mas pode existir uma comparação com ou também. Tá? Nada impede. Não sei se no exercício lá eu faço alguma com ou. Aqui eu tenho uma, por exemplo. Eu tenho uma aqui de bicondicional. Eu tenho uma de disjunção. Né? O que é a disjunção lógica? Lembra lá do primeiro vídeo? Nós temos a... Pode falar. No primeiro vídeo eu falei, né? Nós temos a operação e ou conjunção, operação ou disjunção, né? Então nós temos aí, ó. Perdão, aqui é exclusiva, né? Então é um ou exclusivo. Tá vendo? Aqui eu tenho um ou exclusivo, ó. Tá? Então você vai fazer a mesma coisa, ó. A negação de uma proposição qualquer, é idêntica, logicamente, à disjunção exclusiva da proposição inicial. Esse aqui, não posso nem falar. Já é até difícil de montar, né? Sim, esse eu consegui fazer. Pois é. Então, você tem que analisar aqui essas opções e verificar para mim qual delas é que está correta, tá? Quais dessas afirmações aqui está correta,
Tá? Então você vai falar assim, ó, essa aqui está correta, essa aqui está correta, ou essa, ou essa. Uma delas faz sentido isso aqui, outras não fazem. Tá? Igual isso aqui que eu montei para você, não faz sentido. Olha lá, ó, A e B é diferente de A e não B. Tá vendo? Por causa dessas duas linhas aqui, a gente vê que elas não são idênticas, elas são diferentes. Então, a gente já pode concluir que elas não são equivalentes logicamente, elas não são idênticas logicamente. Tem diferenças entre elas. Então, se a afirmativa fosse A e B é idêntico logicamente ou equivalente logicamente a e não B, não, isso aí está errado. Não seria uma opção para você marcar lá nessa questão. Está incorreto isso. Entendeu agora? Faz esses testezinhos aqui, ó, que você vai matar essa charada rapidamente. Tá? Entendi, sim. Obrigado. Pode ver, ó, vou dar uma dica. Você vai achar bem rapidinho. Entendeu? Bem rapidinho. Logo no começo. Pronto, falei. Eu também já estava de olho nessa, como disse no começo. Eu não dei a resposta, não. Você que está falando. Olha ela, hein? Beleza, pessoal? Entenderam aqui? Sim. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Quero saber que vocês viram o vídeo. Ficou alguma dúvida para trás? Ou tá fluindo bem? A avaliação dessa semana, quem conseguiu fazer aí? Ainda não fiz não, professor. Aí o Igor ainda não fez. Ana Carolina, você já fez? Não, né? Ainda não. Ainda não. Mais alguém fez? Quem fez foi o... Alguém que tinha comentado que tinha feito? Eu fiz. O André. Mais alguém fez? A outra... Eu também fiz. Ana Carolina, o Vitor. O que vocês acharam? Camille, você fez também? Eu achei tranquilo. Boa. Tranquilo, Ana Carolina, tranquilo. É a galera que já tinha feito informática também, né? Aí não é justo, né? Isso, entendi, Camille. Você vai fazer na sexta, entendi. Pessoal, então vamos aproveitar esse tempo para eu falar do vídeo dessa semana, né? Já que a gente está, por enquanto, sem dúvidas ainda, né? Quem fez achou tranquilo, quem não fez ainda está sem dúvida. Vamos aproveitar para conversar rapidinho do vídeo dessa semana. Tá? Deixa eu abrir mais uma página aqui. Nessa semana, do vídeo da terceira aula, eu apresento para vocês um dos teoremas mais importantes da lógica, tá? Que é o teorema de De Morgan. Tá? Esse cara aqui, o matemático, tá? Estudou lógica a vida toda. Tá? Ele só perde na sua importância para o próprio Boole, para o Charles Boole. O resto, ele é o cara, considero ele o cara mais importante da lógica matemática. Por quê? Porque ele formulou uma das ferramentas mais importantes para a eletrônica, para simplificar a eletrônica digital, que é exatamente esse teorema de De Morgan. O que ele diz? Ele mostrou, a gente estava falando disso agora, Ana Carolina, ó, sobre dois circuitos serem idênticos. Tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma proposição lógica onde eu diga o seguinte, ó, eu digo para você assim, A e A. Né? Está chovendo e está chovendo, por exemplo. Tá? A mesma proposição aqui, A e A, composta por um E. Tá? Se a gente for analisar ela logicamente, como eu só tenho uma proposição, vou até trocar de cor aqui, só tenho uma proposição, que é o A, né? Não gostei não, que ficou muito vermelho e preto isso aqui, hein? Olha só. Depois eu vou mudar. Aqui o que a gente tem? A gente tem as combinações falso e verdadeiro. Né? Falso e verdadeiro.
Agora, se eu tenho A e A, o que a gente vai ter? A gente vai ter falso e falso nessa linha, concordam? Falso e falso, porque o A vale falso nessa linha. Falso e falso é falso. Mas e na linha de baixo? Eu vou ter verdadeiro e verdadeiro. Quando os dois são verdadeiros, aqui com o E, a gente tem verdadeiro. Se a gente reparar, esse A e A é inútil, porque ele repete o próprio valor, né? Ele repete o próprio valor do próprio A o tempo todo. Quando o A é falso, dá falso. Quando o A é verdadeiro, dá verdadeiro. Então, não faz sentido eu criar essa proposição composta, tá? Porque ela é equivalente a essa aqui. Então, se lá no exercício, agora, Ana Carolina, que a gente estava falando, se existisse uma opção lá, onde eu dissesse a proposição de A, né, sabendo que uma proposição simples A, né, e outra composta A e A, eu pergunto, elas são equivalentes logicamente? O que vocês me diriam? O que vocês acham? Sim. Sim, perfeito. Elas são perfeitamente equivalentes, ó. Porque eu posso muito bem não usar essa aqui, que é mais complicada, e substituir por essa aqui, que é mais simples. Tá? Em termos de circuito eletrônico, que isso um dia vai virar, né? Eu vou gastar menos peças, vou fazer de forma mais rápida. Não preciso A e A, basta o A. Os dois são equivalentes, têm o mesmo comportamento lógico. Agora, De Morgan começou a estudar essas equivalências lógicas, essas comparações lógicas lá, iguais às que eu botei lá no exercício. Ele começou, isso vale também para outras aqui, ó, como por exemplo, vamos pegar uma outra aqui, B, uma proposição B, e eu tenho aqui B ou B. Vamos ver aqui, ó, se B é falso, falso ou falso, é falso. Né? O ou aqui só vai nos mostrar verdade quando os dois forem verdade. Agora, na segunda opção, o B é verdade. Se é verdade, eu tenho verdade aqui e verdade aqui, nas duas partes do ou, né? Então, verdade ou verdade é verdade. Mais uma vez, eu tenho uma equivalência aqui, né? Isso é bem óbvio, tá? Ficou bem óbvio aqui que é fácil substituir. Mas De Morgan, ele fez o seguinte, ele começou a estudar a negação, tá? A negação das proposições compostas. E ele observou uma coisa curiosa, tá? Ele observou que a negação de uma proposição A e B, uma proposição composta aqui, a negação dela, tá, era equivalente logicamente, ou seja, tem o mesmo valor lógico que cada uma das proposições negadas individualmente, e no lugar do e eu coloco um ou. Tá? Ele fala, caramba, mas será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui realmente está correto? Ora, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se eu acho um espacinho aqui. Vamos supor aqui que eu tenha A e B. Aqui, né? Então vamos botar as combinações possíveis. Quando os dois são falsos, quando o primeiro é falso e esse aqui é verdadeiro, o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso. E, por fim, os dois são verdadeiros. Ora, se é para negar o E de A e B, vamos fazer o A e B aqui, né? Primeiro, né? A e B. Beleza, quanto que dá A e B? Bom, falso e falso é falso.
O E só dá verdade quando os dois forem verdades. Então aqui, ó, é falso. Aqui é falso, porque o B é falso. Só é verdade nesse último caso aqui, que os dois são verdadeiros. Mas ele não quer saber A e B, ele quer saber a negação. Então é o contrário dessa proposição A e B. É o oposto, logicamente. Então, onde está falso, nós temos verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. E onde é verdadeiro, nós temos falso. Tudo bem. Essa corresponde a essa primeira parte aqui, né? Essa primeira parte aqui. Mas eu quero saber se isso é equivalente, logicamente, a essa outra parte. O que eu vou fazer? Vamos testar aqui, ó. Deixa eu achar um espaço que eu não tenho. Vou apagar aqui em cima aqui. Vamos fazer de novo aqui A, B. Né? Então eu tenho falso, 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 verdade, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Tá? Então vamos lá. Eu quero fazer um ou de cada um deles negado, oposto. Tá? Então vamos fazer cada um deles o oposto. A e a negação de A. A negação de A é o oposto do valor do A. Então, quando A é falso, a negação de A é verdade. E assim por diante. Aqui ela é verdade, aqui é falso. Aqui é verdade, portanto, aqui é falso. Mas eu preciso também da negação do próprio B. Então, vamos fazer aqui a negação do próprio B. O próprio B, a gente tem aqui, ó, onde é falso, a gente tem verdade. Onde é verdade, a gente tem falso. Verdade, falso. O oposto do B. Mas eu ainda tenho que fazer o ou. Então vamos lá. O ou de A, né, o A negado, ou o B negado. Então estão os dois aqui, o A negado e o B negado. Quando os dois são verdadeiros, é verdadeiro. Basta que um deles seja verdade para que saia a verdade no ou, né? Então aqui também é verdade, aqui também é verdade, mas aqui é falso porque os dois são falsos. Agora, olha que interessante aqui, ó, exatamente o que você perguntou lá atrás, Ana Carolina. Olha aqui, ó, esse cara daqui tem o mesmo comportamento lógico desse aqui. Tá vendo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você encontrar esse cara aqui, eu posso substituir por esse cara aqui. Tá vendo? Porque eles vão se comportar logicamente de forma idêntica. Tá? Ô, Kiko, mas para que serve isso? Tá? Isso serve para quê? Vamos imaginar o seguinte, ó, vou botar uma outra folha aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui... Deixa eu trocar a cor aqui. Senão vai ficar muito Flamengo isso aqui. Ó, vamos botar aqui. Não há... Agora eu vou trocar o valor aqui porque é outro teorema de De Morgan. Ou B... E aqui eu vou botar E, não A e não B. Vamos supor que eu tenho essa expressão aqui que é complicada, é cheia de A's e B's aqui, um monte de operações entre elas. Tá? Mas De Morgan nos falou que se eu tenho, ó, o primeiro teorema dele, ele nos diz o seguinte, que se eu tenho a negação de A e B, é a mesma coisa, é equivalente à negação do primeiro ou à negação do segundo.
No segundo teorema dele, que está lá no vídeo, ele fala que a negação de A ou B é equivalente à negação do primeiro, A, e aqui, que era ou, vira E, a negação do segundo. Então é só inverter aqui, né? Aqui era, na primeira regra, ele diz que era A e B, vira ou. Na segunda, ele diz que é A ou B e vira E. Tá? Então, se a gente observar aqui, eu tenho exatamente isso aqui, ó, a negação de A ou B. Olha aqui, ó. E ele nos fala na regra dele que é a mesma coisa que isso. Então vamos lá. Se eu substituir, então, está correto. A negação, né? Isso aqui é a mesma coisa que a negação de A e a negação de B. Só substituir isso por isso aqui, aplicando essa regra de De Morgan. E, vamos ver o segundo aqui, ó, a negação de A e a negação de B. Tá? Se a gente reparar, agora, nessa situação que a gente está aqui, eu tenho esse cara aqui igualzinho a esse cara aqui. Reparem bem, ó. Tanto é assim que se eu chamar isso aqui de x, isso aqui também eu vou chamar de x, concordam? E entre eles, eu vou ter aqui um e, x e x. Tá, e daí que eu tenho x e x, né? Que é sendo x isso aqui, sendo x isso aqui. Ora, a gente viu lá na primeira parte aqui que eu falei para vocês, ó, que se eu tenho A e A, é equivalente ao próprio A. Tá? Então, se eu tenho x e x, é equivalente ao próprio x. Então, eu vou poder substituir isso tudo que está aqui, x e x, por x, sabendo que x é o quê? Negação de A e negação de B. Então, olha lá, nós saímos aqui de uma expressão grande, como essa aqui, e chegamos à conclusão que ela pode ser substituída sem problema por uma expressão menor, como essa aqui. Tá? Então, a gente simplificou, a gente reduziu essa expressão lógica, né? Simplesmente aplicando essa regrinha, essa segunda regra aqui do Teorema de De Morgan, que a gente podia substituir isso por isso. E verificamos que esse é igual a esse, e, portanto, podia, unido por um E, né? E, portanto, podia ser apenas um desses termos lógicos. Viram a importância desse Teorema de De Morgan? Porque se isso aqui é um circuito, a gente pode substituir esse circuito eletrônico por isso aqui. Tá? E ele vai funcionar da mesma forma, só que ele vai gastar menos componentes, menos energia, vai ser mais rápido. Entenderam a importância aí? Sim. Interessante, né? Então, esses teoremas de De Morgan nós vamos usar o tempo todo para poder simplificar essas nossas expressões. Tem o terceiro teorema que eu não botei aqui, que está lá no vídeo também, que a gente vai poder aplicar, onde ele diz aqui no terceiro teorema que a negação de A, estamos falando com A e B, né? A negação de A que implica em B é a mesma coisa, posso substituir, é equivalente a A e a negação de B. Ou seja, eu mantenho o primeiro e nego o segundo aqui.
e em vez de implica, eu ponho um e. Então são essas 3 regrinhas simples aqui que a gente vai usar o tempo todo, né, para ajudar a reduzir os nossos circuitos eletrônicos. Tá? Então isso vai melhorar muito a eficiência, né, da nossa lógica digital. Professor, Pois não. no caso, qual forma seria mais simples de representar? Essa primeira ou a segunda? Em termos lógicos, elas são equivalentes, tá? Elas são... você fala... cadê? Perdi meu... Tá aqui. Minha caneta caiu. Então, você está falando desse lado aqui ou desse aqui, né? Do lado direito. Você está falando se esse é mais simples ou esse é mais simples? Eu estou perguntando qual que é mais simples de fazer, né? O circuito mais simples. Na verdade, eles são equivalentes. Eles vão te dar o mesmo trabalho, pouca diferença em termos de componentes eletrônicos, vamos dizer assim. Tá? Em termos de eficiência, isso não vai variar muito não. Mas, se você puder, como as expressões elas são maiores e são cheias de negação, e ou, de repente você manipulando, trocando um por outro, você vai conseguir cortar. Então aqui no caso, se eu tivesse feito o contrário, também estaria valendo. Por exemplo, se ao invés de substituir a negação de A ou B, né, eu tivesse substituído essa aqui por essa, eu ainda assim teria X, né? Vamos fazer aqui, ó. Acho que isso vai responder a sua pergunta, ó. A negação de A ou B e a negação de A e a negação de B. No primeiro aqui exemplo, eu troquei essa por essa, mas eu poderia também trocar essa aqui, né, aplicando a regra de De Morgan daqui para lá, já que é uma equivalência, tá? Isso é equivalente a isso, então esse também é equivalente a esse. Então a gente tem que isso aqui é a mesma coisa que A ou B. E aí nós caímos na situação em que os dois termos são iguais. X e X. Então, a gente vai ter como resultado final esse aqui, não A ou B. Que é tão simplificado quanto esse aqui. Entendeu? Entendi. Você pode considerar esse aqui tão simples quanto esse. Tá? Então, qualquer caminho que você tivesse tomado aqui para substituir um pelo outro, teria dado, embora pareçam diferentes, né? São respostas escritas de forma diferente, mas logicamente elas são a mesma resposta. Tá? Ah, tá. Agora entendi por que serve. É isso aí. O importante é você reduzir a sua expressão. O máximo que você conseguir. Ok? Ficou, essa foi a aula, pessoal, dessa semana, tá? Na semana que vem, eu mostro para vocês e isso vai ficar mais claro ainda a construção da tabela verdade. A tabela verdade, a gente já está até usando isso aqui, ó. Eu já venho usando ela no vídeo. Se a gente olhar aqui nos slides, cadê os slides dessa semana? Deixa eu achar aqui. Deixei separado aqui, mas perdi. Tá aqui, ó. Se a gente olhar os slides aqui, ó, olha o teorema de De Morgan aqui. Se a gente observar isso aqui, essa construção dessas combinações lógicas e todos os testes que eu fiz aqui, né, todas as possibilidades de se criar combinações para uma única expressão lógica, a gente chama de tabela verdade. Tá? Então, na semana que vem, eu vou explicar para vocês, passo a passo, como a gente constrói essa tabela verdade. Aqui, no caso, uma tabela verdade que está justamente mostrando o teorema de De Morgan. Tá? Mas já vou adiantando para vocês que o estudo da tabela verdade
é nada mais, nada menos do que botar todas as combinações possíveis, que é o que a gente fez aqui hoje. Tá? Beleza, pessoal? Cadê vocês? Deixa eu achar de volta. Tranquila? Ficou alguma dúvida aí? Não. Show! Então, se todos estão sem dúvida, eu vou liberá-los, né? Agradeço aí a vocês, né? E que semana que vem o Fluminense também se classifique para justamente pegar o Flamengo. Ai, 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 Para ai. justamente pegar o Flamengo e aí finalmente a gente Aqui poder em São ganhar. Gonçalo já tá aqui em São Gonçalo já tá 2-0 pro Barcelona. Mas aí em São Gonçalo não tá valendo, não. O que tá valendo é aqui, rapaz. É na minha TV que vale. Professor, você tem certeza que quer pegar o Mengão? Rapaz, é a nossa alegria, rapaz. É o normal. O normal é pegar o Flamengo. Não, O normal não. é perder pro Flamengo, né? Calma aí, Guilherme. Vamos fazer uma recapitulação desses últimos jogos aí que vocês vão entender o que eu tô falando. Ué, dos últimos, o Flamengo foi campeão aí da Carioca? Ah, mas Carioca, rapaz. Carioca é... Ah, se fosse Fluminense ganhando, eu tava comemorando até hoje. Vamos pegar o Campeonato Brasileiro lá no passado. Ou, Ano passado que a gente os foi campeão. os turnos aí do Carioca Ah, também sim, quer serve. pegar pro jogo, né? Não, relaxa. Pode ficar com o jogo, a gente ganha o título. Mas eu tô até com medo aí, né? O Flamengo mete um 5 e a gente toma uma notinha baixa aí, rapaz. Vou até torcer pro Fluminense. Não faz isso não. Não faz isso não. Não. Aí você vai quebrar a corrente. É Fla-Flu mesmo. Tomara. Galera, boa semana aí pra vocês, bons estudos. Boa noite, professor. Tudo de bom aí, tá? Saúde pra Eu todos. Ah, Boa noite, Camille, professor. Boa semana. depois você fica um pouquinho que eu vou conversar com você, pode ser? A respeito do seu estágio. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Vou parar a gravação aqui.